Orar, irmãos. Pai amado, nós queremos agradecê-lo pela bênção de estarmos juntos mais uma vez para aferirmos, Senhor, a nossa caminhada com a Tua Palavra. Obrigado, Deus, por causa desta realidade nós temos tentado, Deus, caminhar obedecendo esta Palavra. E que o Senhor esteja cada dia, através desse paradigma absoluto, dirigindo a cada um de nós, abençoando as nossas vidas, para que juntos, no projeto do Senhor, a igreja, possamos, ó Deus, impactar o local onde nós estamos inseridos. Obrigado, Pai, por estarmos aqui em Araraquara. Obrigado, Deus, por representá-lo em todos os lugares onde estamos e que o Senhor nos use para transmitir esse amor grandioso do Senhor em direção aos pecadores. Que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria, habilidade para ministrarmos, ó Deus, com amor, com misericórdia, da maneira como o Senhor é e da maneira como o Senhor ministrou a cada um de nós. Obrigado, Deus, pela bênção de fazermos parte desse momento tão especial da Igreja do Senhor no mundo. Obrigado, Deus, pela Tua Palavra, pelo estudo da mesma, que o Teu Espírito Santo nos capacite para abrirmos de uma maneira especial a nossa mente, o nosso coração, para o trabalhar do Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos isto. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós estamos falando sobre graça surpreendente, ou maravilhosa graça. E pegamos o texto de 2 Samuel, capítulo 9, seguindo a caminhada de Davi, encontrando esses momentos na vida de Davi, e nós descobrimos que Deus historifica a sua graça em meio à caminhada de Davi, na própria história de Davi, e no momento especial da vida de Davi, Deus manifesta essa graça de uma maneira maravilhosa. Eu quero só dizer para os irmãos que, às vezes, nós encontramos na vida dos personagens bíblicos momentos em que o Espírito Santo de Deus finca algumas pepitas preciosas. É como a minha e a sua vida. Nem todo tempo a minha e a sua vida espelha com dignidade a realidade de Deus. Eu não preciso apontar para você e você não precisa apontar para mim, porque eu sei que você é idêntico a mim. Todos que estão aqui. Claro que cada um tem as suas próprias patologias, suas ambiguidades. E dentro dessa realidade minha e sua, Deus planta algumas pepitas. E os personagens bíblicos também da mesma maneira. Às vezes a gente olha assim, e discutimos isso um dia desse aí, falando sobre Mefibosete e Davi. O que você vai fazer com a graça de Deus, a partir do momento que você toma conhecimento dela, ela lhe alcança, você experimenta isso, é responsabilidade sua. Mas não anula o momento da graça de Deus na vida de Davi e Mefibosete. Momento em que Davi historifica na sua vida essa faceta da multiforme graça de Deus. Então, por exemplo, a gente tem a mania de dizermos que a pessoa, quando nós defendemos que ninguém cai da graça. Isso é um apostolado reformado.
Mas na prática nós consideramos as pessoas como caindo da graça. Nosso postulado teológico não considera. E a gente às vezes arrota isso com um arroto bem alto. Mas na praxis nós consideramos a pessoa caída da graça. Então, como que se as pessoas pecassem e não fossem mais dignas da graça. Não existe isso na Bíblia. Não existe. Isso não é bíblica, não. Isso não é bíblico. Isso pode ser de uma denominação, de cabeças de lideranças, de pastores, presbíteros, de igrejas denominacionais. Mas, biblicamente, isso não existe. A graça nos alcança quando nós estamos desgraçados. E não há desgraça que possa cair sobre mim e você, que possa afastar-me da graça de Deus. Nenhuma. Você pode não me querer ouvir mais. Você pode não me contratar mais como pastor para pastorear você, porque você é um fariseu. Mas eu continuo debaixo da graça. Por exemplo, quando nós lemos os livros de Caio Fábio, eles foram abençoadores. E são. As mensagens deles são abençoadoras. Foram e serão. Tem mensagens dele que você vai ouvir, que vai mexer com seu coração. Deus continua usando os livros dele. Agora, tem presbiteriano que não compra os livros dele mais. As livrarias não vendem mais os livros dele. Isso é farisaísmo. A graça, ela não tem limites. E ela não restringe você comportar bem ou não. A graça chega à minha vida quando eu não tenho nada. E muda a minha história. Então, eu vou caminhar. E a intenção é caminhar enaltecendo essa graça. Mas nem sempre é assim. Nem na minha vida, nem na sua vida. Então, quando a gente olha depois o escrito, eu não sei se o Espírito de Deus vai colocar no meu coração para trabalhar isso lá na frente, porque eu estou trabalhando expositivamente, mas quando eu trabalho o texto não é sequencialmente, mas se Deus colocar no meu coração para falar alguma coisa dessa realidade de Mefibosete lá na frente com Davi, eu vou falar. Mas ainda não está no meu coração isso, tem que terminar aqui primeiro. Então, a gente precisa entender que há um momento de Deus especial nas nossas vidas. E a gente tem que usufruir disso. Aqui é um momento especial de Deus na vida de Davi. Ele peca logo depois escandalosamente. Sequência da vida de Davi aqui, daqui a pouquinho ele comete um assassinato, é um mandante de um assassinato, comete um adultério e várias outras coisas na vida dele. Então a minha e a sua caminhada é uma caminhada de quedas. Nós caímos. Agora nós não caímos da graça. Não há nada que eu possa fazer que Deus me ame mais. E não há nada que eu deixe de fazer que Deus deixe de me amar. Ele simplesmente me ama. Quando Ele me amou, eu era miserável pecador. Eu estava morto nos meus delitos e pecados. Eu estava no necrotério. Esta é a mensagem. Então a gente precisa, às vezes, de ter essa realidade no coração. Porque se não for assim, irmãos, nós não vamos conseguir caminhar e amar as pessoas e tornarmos uma igreja missionária ou missional, não é? Nós precisamos fazer isso, olhar para as pessoas com graça e fazermos isso. Então esse texto, às vezes você olha para frente e diz, mas não tem nada, tem a ver comigo e com você, esta bondade de Deus. E a bondade que nós estendemos em direção às outras pessoas é a bondade de Deus. O que há no meu e no seu coração são realidades, lampejos de bondade. Eu não sou uma pessoa boa por mim mesmo. A bondade que emana da minha vida é a bondade plantada pelo Espírito Santo de Deus ao meu coração. É bondade de Deus. Porque eu sou mau, irmãos. Eu tenho vontade de revidar algumas coisas.
Eu tenho vontade de revidar. Eu tenho vontade de sumir, às vezes. De não ver crente. Mas isso é meu. Agora, de Deus, eu quero ver crente, eu quero abraçá-los, eu quero continuar caminhando, apesar das lutas, das dificuldades. Às vezes eu não faço como o pastor Renato faz, querer pular do prédio. Eu ainda não cheguei a isso. Né? Às vezes o pastor sente isso, ele colocou para fora algumas realidades dele no curso de ontem e sexta-feira. Aliás, dele, vivenciado por ele. Às vezes eu estou aqui há 15 anos e vejo as pessoas que não aprenderam nada. Mas não tenho vontade de pular, porque eu não vou fazer isso. Eu durmo todos os dias tranquilo, você pode ter certeza disso. Você indo para o céu ou para o inferno. Eu já não carrego mais isso. Primeiro que eu não posso carregar. Porque a instrução é dada. Então você é um ser moral, então você vai decidir caminhar ou não com Deus. Esse é o modelo bíblico de pastor. Ensina aquilo que deve fazer. Discipula. E a Simone disse uma coisa interessante ontem para mim, de vez em quando, eu consigo desabafar com a Simone. Não é sempre que eu faço isso. Até para não sobrecarregá-la, é sobre uma coisa que é simplesmente minha. E ela falando com a Lívia alguma coisa, e a Lívia falando do pastor dela, e a Simone diz assim, o pastor é solitário. É mesmo. O pastor é solitário. Mas às vezes, eu compartilho alguma coisa com a Simone, porque às vezes não dá para carregar sozinho mesmo, e ela é a pessoa mais íntima a mim, é a pessoa que conhece a mim de todas as maneiras, sabe quem realmente sou. Então fica fácil falar com ela algumas coisas, ela entender a minha postura. E ela diz o seguinte, que nem Jesus conseguiu levar todo mundo com ele. Até entre o grupo mais privilegiado dos 12, um ficou para trás. Então, às vezes, eu lembrei o que foi a comentação, falei, talvez falta alguma coisa, um discipulado, alguma coisa mais tete a tete. E aí ela disse, nem Jesus conseguiu levar todos. E é verdade. Isso é ruim, porque nós ministramos, falamos, esperneamos, mas ainda assim nem todos irão para o céu. Isso é horrível. Mas não podemos fazer nada. Eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer é abrir o meu coração diante de Deus e depois abrir o coração de Deus através do meu coração diante de vocês. E aí deixar Deus trabalhar. Então a gente precisa entender a palavra de Deus de uma maneira em que ela seja aplicada ao meu dia a dia. O Luiz pastor do SECAP, perguntou para mim se eu gostei do Renato. Eu disse para ele que eu sou maduro o suficiente para dar descarga naquelas coisas que não me afetam, aquelas coisas que não contribuem, e retenho aquelas que são úteis. E aos 57 anos de idade, eu sei qual é o meu ministério. E eu sei qual é a visão de Deus para a igreja em que eu trabalho. E todas as vezes que qualquer servo de Deus faz uma boa exposição da Bíblia, com uma boa exegese, uma boa hermenêutica, ele abençoa a igreja. Pode ser até com um vocabulário diferente do meu, um posicionamento diferente do meu, mas a maneira que ele expõe a palavra de Deus, ele expõe com fidelidade. Então, abençoa a igreja. E aqueles que aqui estiveram foram abençoados, até porque a palestra é para líderes. Então, o líder sabe o que precisa ser abordado, o que não precisa. Então, são coisas que a gente precisa entender cada dia. Mas vamos lá.
Eu sei que tem alguns irmãos que não vieram nos estudos, então eu queria fazer um resumo aqui da nossa caminhada, porque nós já estamos terminando. Eu quero terminar hoje, para que a gente comece outra realidade lá no domingo que vem. A primeira realidade que nós encontramos aqui, irmãos, é que a graça, ela não escolhe a quem se manifestar. Qualquer um. Isso a gente precisa pôr no coração, irmãos. Qualquer um. Eu não posso ser seletivo quando eu ministro a graça de Deus. Eu não posso dizer que eu vou alcançar determinadas pessoas só. Senhor? Estratificar, não posso. A graça, ela é estendida a qualquer desgraçado da vida. Não importa onde ele mora, não importa o carro que ele dirige, não importa o curso que ele tenha, não importa o cheiro que ele tenha, a graça, ela é estendida a qualquer um. É isso que Davi está dizendo. Qualquer um da casa de Saul. Davi não diz que tem que ser perfeito, que tem que ser bonito, que tem que ser alto, que tem que fazer parte de um nível de pessoa, parte de uma educação, parte de um nível de habitação. Não, ele não diz isso. Qualquer um da casa de Davi, eu quero achá-lo para estender bondade a ele. Eu quero usar de bondade para com ele. A minha bondade, a posição que eu ocupo, eu quero abençoá-lo com isso, mas quero exercer a bondade de Deus sobre ele. Essas duas expressões Davi coloca no texto de 2 Samuel 9. Então, qualquer um estende-se a todos os homens, independentemente do seu passado, da sua raça, da sua posição social ou das suas obras. Põe isso na sua cabeça. Qualquer um, irmãos. Eu não posso fechar as portas da igreja, do local onde eu estou, se alguém chega aqui que não tem a minha cara, que não tem o meu nível social, que não tem a minha cultura, que não tenha os mesmos pré-requisitos da minha história passada. Não posso fechar. Meu coração tem que dilatar em direção a essa pessoa, porque quando eu faço isto, é a manifestação da misericórdia de Deus em direção a esta pessoa. Não posso. A primeira coisa que eu não posso fazer é rejeitar. Eu tenho que procurar. Outra realidade que nós aprendemos é que a graça vem até nós. Até nós. Isso aqui é uma coisa fantástica na eclesiologia que o pastor Ricardo passou para a gente. Vá lá. A graça vai até onde as pessoas estão. A graça se estende até onde as pessoas estão. Vai cantar a maravilhosa graça? Vou. Ótimo. Então, irmãos, ela se estende, ela vai até onde as pessoas estão. Então, isso é o mover da igreja, né? Enquanto você está indo, vai manifestando essa realidade. Enquanto sua história está acontecendo, não é? Você está manifestando a realidade de ensinar, de evangelizar, de fazer discípulos. Enquanto eu estou indo, essa é a minha existência. Os irmãos sabem, isso aqui já foi debatido várias vezes por vários exegetas. Eu sei disso mesmo antes de ir para o seminário. Que o id não é id. Lá é um gerúndio, não é um indicativo. Então, o id da nossa Bíblia, id e pregai, não, é indo.
Significa que enquanto eu estou indo, eu estou fazendo isso. Então a evangelização, o discipulado, o alcance das pessoas, trazê-las para fazerem parte da realidade que eu faço parte enquanto igreja, é enquanto a vida está acontecendo na minha vida. Por isso que eu não preciso sair do seminário para ser evangelista. Eu não preciso fazer o curso do IBEL para ser evangelista. Eu já sou. Eu fui chamado para ser isto. Não tem outra função pela qual nós somos chamados, irmãos. Deus nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz, a fim de que pudéssemos proclamá-lo. Então isso tem que acontecer na minha vida. Isso tem que acontecer na minha e na sua vida. Então é na empresa, é na universidade, é na família, em qualquer lugar, enquanto a vida está acontecendo, eu estou evangelizando. Uma vez um colega nosso, ele não me conhecia bem, depois ele passou a me conhecer e se transformou num dos meus melhores amigos. Mas nós fomos numa agência de carro e compraram um carro. E eu comecei a evangelizar o vendedor. Eu aproveitei uma deixa que ele colocou e já coloquei a minha posição, falei para ele que era pastor e comecei a evangelizá-lo. Quando esse irmão encontrou com a esposa, ele diz assim, sabe, hoje eu fiquei, pastor Ezequiel marcou um ponto comigo. Eu não sabia o que era. Aí ela perguntou, o que foi? Não, ele evangeliza também. Eu não sei por que isso. Por que eu, como pastor, não deveria evangelizar? Todos nós. A minha vida, ela é uma mensagem, todo o tempo. Quando eu ando, eu já disse para os irmãos, quando eu ando, tenho certeza que a maioria estava vendo esse pontinho branco aqui na minha calça, né? Vocês não viram a minha gravata nova, né? E a camisa nova, né? Mas esse pontinho aqui, vocês estavam de olho nele. Tá vendo aí? Pobre do Caio Fábio. Tem uma vida toda de ministério aí, todo mundo só olha os problemas que ele teve. Esse é o problema. E eu só vi agora, irmãos. Mas todas as coisas cooperam, então está aí a ilustração. Então, irmãos, nós devemos, todas as pessoas, eu e vocês, enquanto estamos indo, estender o coração em direção às pessoas, com graça, com graça. Não, esse não vou evangelizar não, porque ele não cheira como eu cheiro. Ele não usa perfume importado. Ele não mora no meu bairro. Ele não tem a mesmo nível cultural que eu tenho. Irmãos, falar em nível cultural, Jesus Cristo era mais alto nível cultural. Jesus não escolhia as pessoas. Ele andava e encontrava com elas nas ruas. E a elas ele ministrava a altura delas. Eu aprendi isso tão cedo, irmãos, com o pastor Batista. Eu estava todo mundo, eu já contei isso para vocês, porque essa história eu conto sempre que tem oportunidade. João Campos era o nome dele. Pastor de alta projeção no Pernambuco. Ele tinha um culto para empresários toda segunda-feira na Igreja Batista do Recife, que fica na Avenida Boa Vista, no centrão do Recife. E todo seminarista era o grande anelo de todo seminarista pregar nessa igreja. Ele tanto convidava pessoas do Seminário Batista, quanto pessoas do Seminário Presbiteriano.
Então eu fiquei a vida toda querendo pregar na igreja dele. Mas eu nunca me convidei. Eu não faço isso. Isso é parte minha. Não faço. Tem algumas coisas na vida que se não me convidarem eu nunca vou fazer. Que eu não vou pedir. E ele me ouviu pregar numa praça pública. Joaquim Nabuco, a praça Joaquim Nabuco. Eu preguei um culto evangelístico lá. E aí ele me convidou para pregar. E aí, irmãos, eu estava pregando para empresários. Pregando para empresários. Era todo mundo de gravata, aquele povo de pastinha, aquele povo esperando só aquele momento do culto para que pudesse ir para o trabalho. Lotada a igreja. Toda segunda-feira, às 7:30 da manhã, era lotada a igreja batista da Boa Vista. Eu preguei. E eu fiz uma ilustração do oculista. Eu falei que a pessoa foi ao oculista, etc, etc, etc. Eu contei uma ilustração sobre isso. Quando terminou, ele disse: Ezequiel, você precisa... E essa era a bênção de pregar lá. Era que ele nos oferecia um café suculento depois da prédica, diferente daquele pãozinho assado lá no seminário, com chá de mate-leão, né? Aquele café ralo, aquela coisa. Então ele dava aquele café suculento, nos levava lá na lanchonete, a mesma lanchonete que a maioria daqueles empresários tomava café. Mas o que vinha era a crítica do sermão que ajudava. Porque o reverendo João Campos era um dos melhores pregadores batistas do Nordeste. Olha, o tempo que ele pregasse, você queria ficar mais. Ele tinha uma habilidade com as palavras, um conhecimento da palavra de Deus que dava-nos gosto. Aí ele disse: Ezequiel, você precisa aprender uma coisa. Você precisa olhar para o seu público e falar para o seu público. Dê uma olhada para o seu público, fala o nível do seu público. Você poderia ter colocado, em vez de oculista, você poderia ter falado oftalmologista. E aí ele fez várias outras críticas, que eu ainda as coloco em prática até hoje. O que ele estava falando? Que eu, como pregador, eu não vou escolher o meu público. Mas em cada público que eu estiver, eu vou usar a linguagem que esse público entenda. Eu não vou escolher o público. Eu vou pregar de maneira tal que todos os que estão me ouvindo possam entender o que estou dizendo. Então, a graça não escolhe pessoas. A graça é direcionada a qualquer um. Se é uma pessoa que você vê que não entende a linguagem, o evangeliquez, fala numa linguagem que ele possa entender. Conta uma história. Foi isso que Jesus fazia. Jesus falou a Nicodemos com profundidade. Jesus fala àquela mulher que tinha 4 maridos numa linguagem dela. Ela entendeu a mensagem. Ela foi para casa transformada, igual o hino que nós cantamos. Jesus, o Senhor, o meu Salvador, a minha vida transformou. Então a graça, ela vai a essas pessoas. Então nós precisamos entender isso. Não escolha. Fale de maneira tal que as pessoas conhecem. Agora, como receber essa graça? Mefibosete a recebe no verso 6, com um coração humilde. Ele se humilha na presença de Deus, não há arrogância. Quando a graça chega à minha vida é porque eu estou desgraçado. E eu tenho que fazer isso com humildade. Eu não tenho do que me engrandecer, eu não tenho do que atrair a graça. A graça chega por pura graça, favor imerecido. Ela vem à minha vida, eu me conheço, eu sei que não mereço.
Não mereço. Então ela chega. Mefibosete faz isso com o coração humilde. Mefibosete faz isso com o espanto da alma. Ele diz, como você vai fazer isso comigo? Eu não mereço isso. É isso que Deus está fazendo comigo e com você. Nós chegamos com alegria, nós chegamos com humildade, agora também com honestidade. Uma das coisas que Deus gosta é honesto, irmão, ser honesto. Deus gosta disso. Senhor, ora era para eu já comer pirão, mas eu estou precisando de leite de novo. Senhor, meu coração, estou com vontade de desistir desse negócio. Senhor, já tentei várias vezes, mas eu não consigo. Senhor, eu só preciso tratar essa área da minha vida, eu estou aprisionado a isso está drenando a minha energia espiritual. Senhor, o meu coração não dilata em direção a esta pessoa, eu preciso que o Senhor me ajude a amá-la. Senhor, eu não consigo absorver as tuas realidades. Eu vibro quando eu estou ouvindo, mas eu não consigo praticá-la lá fora. Seja sincero com Deus. Senhor, não dá para o Senhor me levar porque eu estou desesperado aqui, não há mais finalidade de estar aqui. É sinceridade. O que Mefibosete fez foi ser sincero. Senhor, eu não mereço. O que eu merecia era ficar longe do Senhor, mas eu não mereço. A casa dos meus pais não merecem isto. Sinceridade. Que às vezes nós não temos, irmãos, para com Deus e para com as pessoas que estão à nossa volta. Às vezes nós queremos que as pessoas entendam a coisa que nós não somos. E Deus, Ele sabe que nós não somos. Na presença do Senhor, nós devemos cair em humildade, reverência, adoração, sinceridade de coração. Não tem como fazer outra coisa, irmãos, a não ser isso. Mas ainda, essa graça fantástica é uma graça que traz bênçãos inimagináveis acompanhadas a elas. É aqui, irmãos, que às vezes nós perdemos, porque nós ficamos tão satisfeitos só com a salvação, com o fato de podermos correr para Deus todas as vezes que nós pecamos, para cultivarmos, às vezes até enganosamente, o nosso coração, coisas que não tem nada a ver com a realidade de Deus. Por exemplo, quando a graça chega, o apóstolo Paulo pergunta se eu vou viver pecando. De maneira nenhuma. Paulo responde. Eu não preciso de abundar a minha vida de desgraça para que a graça se superabunda. A partir do momento em que eu recebo graça de Deus, o alcance do coração de Deus em direção a mim, eu tenho que fazer jus dessa realidade e buscar todas as outras realidades que a graça me favorece. E o que a graça favoreceu a Mefibosete? Em Lodebar, que era o lugar onde Mefibosete estava, não tinha nada. Ele era pobre, não tinha esperança, não tinha perspectiva de futuro. Ele tinha uma criancinha pequenininha, não se fala da esposa dele. Mas quando a graça o encontrou, mudou-se muito a sua vida. A primeira coisa que ele recebe, irmãos, é uma perspectiva de futuro. Olha o verso 9 do capítulo 9. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse tudo que pertencia a Saul
toda a sua casa dei ao filho do teu senhor, trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos, e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu servo tenha pão que coma. Isso é futuro. E uma das coisas fantásticas que a graça fez comigo e com você, foi que quando nós estávamos no nosso Lodebar, sem a graça de Deus, nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. A única coisa que nós merecíamos era o inferno. E isso é o que nós merecíamos. O Deus Santo, poderoso, tinha o direito de enviar-nos para a perdição eterna. Mas quando Ele nos alcança com a graça, o que Ele faz conosco? Nos dá um futuro. Irmãos, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo faz isso comigo e com você. Gente, aonde eu nasci, eu não tinha futuro nenhum. Nenhum. A Maria de Lourdes, comendo do pão de queijo da minha mãe, disse lá num puxadinho que meu pai tinha feito da casa que nós morávamos. Quando eu falei que eu queria estudar e sair daquele lugar, ela olhou para mim e disse assim, não tem como. Como é que alguém como você, no lugar em que nós moramos, pode sonhar com algum futuro? Ela não tinha Jesus, mas eu tinha Jesus. Meus pais eram crentes. A minha mãe era uma sargentona, que não tinha nada para nos dar. Mas a única coisa que ela achava importante para nos dar, ela fazia isso por livre e espontânea pressão sobre nós. E ela me levou à igreja, na marra, me fez orar e ler a palavra, até que isso tornasse realidade para a minha vida. E aí, o meu futuro começou. E eu estou desfrutando do meu futuro. Mas ainda não estou desfrutando plenamente do futuro que a graça me deu. Estou indo para o céu, irmãos. E eu fico olhando os pastores e fico lá com os meus pensamentos, confabulações. O pessoal dizendo assim, porque a morte é a única coisa. Eu não tenho certeza que vou morrer, irmãos, de verdade. Eu não cultivo a certeza de morrer. Porque eu creio num Deus que diz que viria logo. E alguma geração vai ter que estar viva. Eu nutro a possibilidade de ser a minha. Eu nutro a possibilidade de ser a minha geração. Isso é simplesmente o que está no meu coração. Agora, se eu morrer, eu não vou perder o futuro por isso. Ele me foi garantido. Por nada que eu faça ou deixe de fazer, eu vou perder essa realidade no futuro. A graça me
trouxe isso. O Espírito de Deus geme com gemidos inexprimíveis pela minha alma. Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, intercede por mim incansavelmente diante do Pai todos os dias. E os anjos do Senhor estão acampados ao meu derredor todos os dias. E às vezes eu dou uma assim de, como o pastor Renato diz, baixa alguma coisa pentecostal. Porque todos nós temos esse negócio pentecostal. Mesmo que você seja presbiteriano roxo, pé rachado. Eu digo assim para mim mesmo. E conversando com Deus, dizendo assim, hoje o dia foi complicado, hein? Hoje vocês tiveram trabalho. Claro que eu estou falando com Deus que os anjos do Senhor tiveram trabalho naquele dia. Assim, quando algumas coisas acontecem, quando lutas chegam, quando batalhas batem forte, você fica afim que aquele dia termine. Ou isso só acontece com o pastor? Eu acho que é só com o pastor isso, né? Não é nada. Com vocês também. Então, irmãos, se isso está acontecendo, isso é uma coisa que a gente pode colocar no coração e guardar a vida toda. Há um futuro aqui agora, e o meu futuro só aconteceu por causa disso. Só por causa disso. E o meu futuro vai acontecer só por causa disso. Eu vivo aqui com o olho na eternidade. Estou indo para casa. Isso dá-nos uma leveza com as coisas aqui, irmãos. Você administra com leveza. Você só faz aqui assim, deixa para lá. Isso aqui não vai durar mesmo. Você vai embora. Agora, quando você se apega aqui agora, sem essa perspectiva lá para frente, aí você adoece. Mefibosete recebeu de Davi a palavra, olha, vá trabalhar para ele, para que tenha pão na casa dele. Isso é futuro. Agora, vocês querem ver o futuro maior que foi colocado para esse homem? É que, verso 11. Aliás, eu li até o 10. Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda, seu servo assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Olha que coisa fantástica, irmãos. O que foi que Mefibosete ganhou? O que eu e vocês ganhamos? Não só uma perspectiva futura, futuro de um futuro aqui, futuro de um futuro na eternidade, futuro do tempo, futuro do futuro da eternidade. O que mais nós ganhamos? O que Mefibosete ganhou? Hein? Uma família. Como há um filho. Mefibosete agora ganha uma família. Todos os dias da sua vida. Ele foi lembrado por seu entorno e pela presença do rei que ele era destinatário da graça. E por causa dessa graça, ele ia onde ia, ele era o que era, ele fazia o que fazia. Eu sou da família de Deus, irmãos. E às vezes nós não honramos esta posição minha e sua.
Eu vou aonde vou, eu faço o que faço. Por causa disso. Senão eu estaria fazendo outras coisas. Eu estaria indo a outras coisas, a outros locais. Eu não seria o que eu sou se eu não fosse da família. Eu não teria a índole trabalhada pelo Espírito Santo de Deus. Eu seria como qualquer outro da criação. A minha ótica do mundo, a minha visão cósmica, eu teria diferente como a maioria que não tem o Senhor tem do mundo, da vida, das pessoas, da existência, do propósito de se estar aqui. É isto que a posição como filho do rei me dá, irmãos. Podemos enfrentar as dificuldades que todos enfrentam com uma ótica diferente. Crente adoece, crente morre, crente tem decepções da vida, crente é surpreendido com os enfrentamentos da vida, todos eles, sem exceção alguma. Mas eu os enfrento, irmãos, de uma maneira diferente. Eu canto quando alguém da minha família morre. E alguém canta quando eu morro. O choro é um choro de até breve, não é um choro de nunca mais vou ver. Eu sou da família, irmãos. Eu sou da família. E tudo que acontece no meu dia a dia sinaliza que eu sou da família. E a convicção interna, aquela que o Espírito de Deus testifica ao meu espírito, que eu posso chamar o Pai do Senhor Jesus Cristo de Abba, Papai querido. Eu posso sim, não desmerece, em momento algum, se no momento de oração, de intimidade com Deus, de colóquio com Deus, eu o chamo de papaizinho. Pai amado, Pai querido, Pai meu, razão da minha vida. Só estou aqui por sua causa, só sou o que sou por causa do Senhor. Mefibosete recebe uma família. Aliás, recebe na família. Nunca, jamais devemos esquecer que temos o que temos, que somos o que somos, simplesmente porque a surpreendente graça de Deus nos alcançou. Nunca ensoberbeça. Nunca olhe para o outro de cima para baixo. Nunca se sinta melhor do que os outros. Você é tão aleijado quanto. A graça também me concede realização. Irmãos, Mefibosete era um ninguém na casa cheia de alguém. Sabe como que eu vejo isso às vezes? Eu sentia muito isso, irmãos. Porque a minha família era a família mais pobre da igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana sempre foi isso aqui, viu, irmãos? Sempre foi isso aqui. A igreja presbiteriana sempre teve essa mas a heterogeneidade. Sempre foi. Mas eu me sentia horrível. Porque a minha roupa, a roupa que eu estava vestindo, era a roupa de alguém daqueles que eu estava na classe da classe de escola dominical com ele. O filho do Dr. Perrenot, que é o diretor da Nestlé, era meu colega de classe, da escola dominical.
Dr. Perrenot era um suíço, presbiteriano, e os filhos dele frequentavam a minha igreja, e ele também frequentava a minha igreja em Ibiá. Mas sabe uma coisa que sempre encheu meu coração e me nivelou? E que eu sempre tive consciência disso? É que em Cristo todos nós somos iguais. Por isso que eu não tenho dificuldade nenhuma de lidar com o mais rico da igreja e o mais pobre da igreja. Porque para mim não tem diferença. Você só muda o seu endereço e o carro que você dirige. Mas eu e você somos todos biodegradáveis. Fedemos. Então isso não me faz nenhuma diferença. Desde sempre isso não fez. Pense vocês, Mefibosete, eu não sei se ele era bonito, eu só sei que ele era aleijado. No meio da turminha, pensa Absalão. Absalão, Absalão, Absalão. O homem mais bonito estava lá. E bonitas eram também as filhas de Davi. Bonitas também eram as esposas de Davi. Bonitas eram as princesas e príncipes que sentavam à mesa. E aí vinha o aleijadinho. Sentar à mesa também. E quando aquele aleijadinho chega, não sei se empurrado, cadeira de roda, se na muleta, se carregado, eu não sei como ele chegava, o fato é que ele era aleijado, ele senta à mesa, e o momento que ele senta à mesa, a toalha cai no seu colo, ele é igual a todos os outros. Um filho adotado, sentado com os outros filhos. Como isso é fantástico, irmãos. Aleijados da vida como eu. Abraão não é maior do que eu e você como filho. Jacó não é maior do que eu e você como filho. Billy Graham não é maior do que eu e você como filho. Irmão André não é maior do que eu e você como filho. Agora tem um que é maior. João Batista. Jesus diz que não teria outro maior do que ele. Nascido de mulher. Mas é tão filho quanto eu e vocês. Pense nisso. Esses homens podem ter representado a Deus de uma maneira muito mais eficaz, de uma maneira muito mais ampla, de uma maneira muito mais poderosa do que eu e vocês fazemos. Mas na hora de sentar na mesa, somos todos nós iguais. Aleijados de qualquer tipo de aleijamento. Todos nós somos filhos. Pense vocês, que prazer, irmãos. A graça assume um ninguém, um nada, e faz dele um filho do rei. Filho do rei. Olha que coisa fantástica. Esse é o meu e o seu lugar no projeto de Deus, na economia de Deus. Irmãos, primeiro, não tem que se orgulhar por essa posição, porque é pura e exclusivamente de graça. Não tem. Sabe que às vezes alguém me perguntou assim, pastor, por que é que Deus permite algumas coisas acontecer nas nossas vidas? Essa é uma pergunta que eu acho que a igreja, a vida toda faz pergunta.
Nós fizemos, os nossos pais fizeram, os nossos bisavôs fizeram, nossos filhos fazem, os nossos netos irão fazer. Por que é que algumas coisas Deus permite acontecer nas nossas vidas? Irmãos, tem tantas coisas na minha vida que eu não queria que tivesse acontecido. De todo o coração. Mas sabe por que isso acontece, irmãos? Para você entender que é pela graça. Não há nem em você, nem em mim nada, mas absolutamente nada, que possa merecer o que somos e o que temos. É aquela... Vocês já imaginaram se Deus tivesse, e poderia ter feito, curado a Saulo? Vocês já imaginaram o que poderia ter acontecido na cabeça daquele homem? Que foi um dos homens mais espetaculares que pisou nesse planeta. Paulo de Tarso. Experiências fantásticas com Deus. Sem forjar, porque a personalidade dele não era de mentir, não era de forjar. Mas ele tinha um problema. E ele diz o seguinte: isso é para me humilhar. Isso é para que eu entenda que a força, ela se aperfeiçoa na fraqueza. É para que eu não me ensoberbecesse. Às vezes, irmãos, alguma coisa aconteceu na sua vida, simplesmente para dizer assim: você é tão aleijado quanto. Fica calado. É para você a graça como é para ele. Irmãos, como isso é bom. Como isso é bom. É sermos restaurados, alcançados por essa graça. E entendermos isso. Não ensoberbeça. Não se sinta orgulho disso. Simplesmente desfrute. Desfrute da mesa do seu Senhor. Leia o Salmo 23. É lá que fala sobre isso. A mesa do meu Senhor. Eu estou todos os dias sentado com Ele. E Ele me recebe. E isso dá uma coisa gostosa no coração, irmãos. O Rei me recebe todos os dias para a refeição. Como isso é bom, como isso é gostoso. E eu acho que isso foi a grande realização na vida de Mefibosete nesse primeiro momento. Agora, mantenha-se assim. Porque se você perder isso de visão, de vista, você pode incorrer na mesma coisa que Mefibosete incorreu. Mesma coisa que Ziba incorreu. Não esqueça disso. A graça, ela é contínua.